Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. E não, isso aqui não se trata de terrorismo, se trata da maior quarentena da história da humanidade. Bem, mas esse vídeo aqui não vai falar diretamente de quarentena, embora ela esteja envolvida no que eu vou dizer aqui. Na verdade é um vídeo sobre o fim de todas as coisas, o fim dos tempos, ou apocalipse, como alguns chamam. Antes de entrar especificamente no termo apocalipse, né, que muitas vezes as pessoas não sabem nem o que significa esse termo, eu vou contar uma história um pouco interessante, talvez não tão interessante assim, mas acho que vai construir bem o que eu quero dizer aqui. Na época da minha faculdade, eu fiz Belas Artes na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, na FRJ, né, na Federal do Rio de Janeiro. E uma vez eu estava lá, acho que era uma feira de arte que estava acontecendo, e tinha uma mulher tirando fotos da Aura, fotos Kirlian. É um negócio que surgiu na Rússia, não vou entrar em muitos detalhes aqui, posso botar um link aqui embaixo com mais informações, mas tipo, basicamente você tira uma foto do seu dedão num aparelhozinho e supostamente aquilo ali traz uma amostra da sua aura, né? Como é que está a sua aura. A princípio eu fiz por curiosidade, né? Não posso dizer que eu estava acreditando muito que aquilo funcionava, mas a mulher me falou que eu estava com uma questão na minha aura que tinha a ver provavelmente com o fato de eu ter bebido muito recentemente. E realmente eu tinha acabado de voltar de uma viagem para Cancún, no México. Foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, uma das únicas também. E eu acho que eu tinha uns 19 anos no máximo. E lá em Cancún eu tomei meu primeiro porre de verdade, assim, com tequila. Né? Porque até então eu bebia um pouquinho de cerveja, uma coisa assim, às vezes um destilado. E eu imaginava, como muitos jovens imaginam, que você não vai ter muito problema se você beber muito, né? Porque eu nunca tinha realmente ficado muito bêbado, né? E eu achava que eu podia beber à vontade, e naquele dia eu descobri que não era bem assim, né? Não vou entrar em muitos detalhes, você deve imaginar, para quem já passou por isso, deve imaginar o que acontece quando você bebe muito, principalmente no seu primeiro porre. E realmente eu perdi praticamente um dia da viagem, né? Uma viagem de uma semana, eu acho. Porque numa noite eu bebi muito, no outro dia eu só fui conseguir comer lá para as 5 da tarde e não participei de nenhum passeio que tinha lá. Foi com a minha família lá, né, com meu tio e tudo mais, meus primos, mas perdi esse dia por causa da bebida, fiquei relativamente traumatizado, né, até que nunca mais bebi daquele jeito na vida. E quando ela me falou isso, eu falei, puxa, então tem alguma coisa aí que realmente tá funcionando, né? Então meu ceticismo caiu um pouquinho, digamos assim, quanto a tal da foto da aura. E aí essa mulher, ela me indicou uma terapeuta alternativa ali na Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu não quero aqui criticar as terapias alternativas em si, né? Para quem conhece meu blog sabe que eu defendo muito, inclusive o estudo do efeito placebo, né? Por que muitas dessas coisas funcionam, acupuntura e outras coisas alternativas. Mas a gente sabe que isso não é 100% científico, obviamente, né? Principalmente para a ciência ocidental. Mas não quero condenar, mas também ao mesmo tempo você tem que ser muito mais cético com os alternativos, porque como não tem comprovação científica, a chance de ter charlatão, né? De ter alguém tentando te passar a perna é bem maior, principalmente quando o tratamento é caro, certo? Só que nem tinha custo, na verdade. Eu fui realmente numa terapeuta para conversar comigo por indicação dessa mulher. E ela basicamente, assim, pelo que eu me lembro, assim, ela falou que eu tinha muita mediunidade aflorada, que eu tinha que trabalhar minha mediunidade. Também não me cobrou nada, né? Ela falou que se eu quisesse voltar lá, ela poderia cobrar para um tratamento, mas era tipo uma sessão de introdução, né, do que ela queria me passar. Eu acabei não voltando lá. Mas ela me indicou um livro. E esse livro se chama Projeto Evacuação Mundial, de Ergon, que inclusive é o sujeito que pintou essa imagem aqui, tá? Então a primeira vez que eu vi essa imagem aqui, né, você tem naves espaciais, pessoas subindo nas naves espaciais, eu até achei que era ficção científica. Tem até um logomarca aqui, ó, Comando Astar, tá? Mas aí quando eu fui ler aqui atrás, eu percebi que não era bem assim. O que está escrito aqui atrás é assim, ó: em tempos de guerra, uma sirene aguda é usada para alertar a população de que um perigo se aproxima e de que devem refugiar-se imediatamente em local seguro. O objetivo dessas publicações é soar a sirene, prevenindo a humanidade
para os próximos acontecimentos no cumprimento das profecias. Então, o problema aqui foi profecias. Quando eu li profecias, eu vi, puxa, isso aqui não deve ser ficção científica, né? Enfim, aí eu li, acho que eu li o livro inteiro, se eu não me engano, e fiquei um pouco decepcionado realmente, porque basicamente esse sujeito aqui, ele defende que a gente está próximo do final dos tempos, do final do planeta Terra, por causa de guerras e catástrofes climáticas e ambientais, sendo que ele escreveu isso aqui no início dos anos 90, né? De 91, 92, por aí. Mas assim, as pessoas já preveem o fim do mundo há muito mais tempo do que isso, inclusive. Tem até um amigo meu que fala que a pior profissão do mundo é você ser um arauto do fim dos tempos, porque o dia que você estiver certo, ninguém vai estar aí para aplaudir você ou para dizer que você estava certo, né? Porque já vai ter acabado tudo. Enfim. Mas aí o que eu achei assim, especificamente perturbador e curioso nesse livro é que ele fala de detalhes ao nível de que tipo de objetos você vai receber dessas naves, né, espaciais que vêm te resgatar, na verdade, do fim do mundo, a roupa que você vai usar, objetos, o que você vai comer, né, ele te dá detalhes assim, até você chegar na nave mãe, na nave do comando que vem te resgatar, tá? E a grande questão aqui é que ele fala de elite de escolhidos, né? E isso que é o problema, né? E você vai fazer parte dessa elite de escolhidos, um comando quase que secreto, que vai saber basicamente o que tem que fazer quando as naves chegarem e você tem que escapar desse planeta, tá? Então o que eu tinha para dizer é isso, quanto a esse livro, é uma elite de escolhidos, tá? E você vai escapar do planeta, ou seja, você não vai ficar aqui para ajudar a melhorar o planeta, você vai fugir do planeta e você faz parte de uma elite de escolhidos. Na sequência a gente continua falando sobre o Apocalipse. Então, o grande problema dessa questão do Comando Astar e do Projeto de Evacuação Mundial é que você, na verdade, você está dando uma nova roupagem a uma coisa muito mais antiga, né? Porque essas histórias de elites de escolhidos que serão salvos por Deus, ou por comandantes interestelares, ou por anjos, ou o que quer que seja, isso já existe nas religiões há muito tempo. Então, na verdade, essa ideia de um Comando Astar é nada mais do que uma mitologia moderna para uma coisa que já existia, né? E sempre tem o Apocalipse, né? Sempre tem o fim do mundo no meio dessa história toda. Só que Apocalipse não necessariamente significa o fim do mundo. Então vamos começar a estudar isso aqui. Bom, o termo Apocalipse vem de uma palavra grega que significa revelação. E sendo mais específico, indica que essa revelação se dá pela retirada de um véu. Então é como se tivesse um véu ocultando a realidade à sua volta, que você não consegue realmente ver o que está à sua volta, e quando esse véu é retirado, aí você consegue ver o que sempre teve à sua volta e você não conseguia perceber, não tinha condições de perceber. Esse que é o Apocalipse, é uma revelação da realidade, né? Não necessariamente o fim do mundo. Só que segundo diversas tradições religiosas, esse Apocalipse está intimamente ligado ao final dos tempos. Tem até um termo para o estudo desse tipo de coisa que chama escatologia. Então, embora o fim dos tempos esteja associado para a gente, aqui no Brasil, muito mais associado às narrativas judaico-cristãs, também tem a escatologia do zoroastrismo, do hinduísmo e até mesmo do budismo. Então, tradicionalmente, a interpretação literal, com ênfase no literal, tá, dessas histórias, indica que o nosso mundo irá passar por um período de depravação e degradação moral em algum futuro mais ou menos próximo e que alguma espécie de divindade raivosa irá nos punir com pragas e catástrofes. No entanto, aqueles que se mantiverem puros e fiéis aos preceitos da divindade serão poupados ou salvos para serem seguidos e encaminhados a algum céu. Aos que aqui sobrarem, restará os castigos do inferno. Então, essa é uma ideia estranha para mim, tá? Como poderiam os puros, os espiritualmente elevados, os amorosos, se contentarem em fazer sabe lá o que em algum céu, enquanto sabem que a maior parte dos seres humanos permanecem em sofrimento no mundo infernal? Isto seria mais ou menos como oferecer ao pessoal do Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, que trabalha lá nos rincões da África. Tem até uma amiga minha que já foi para lá várias vezes, tem até um vídeo aqui no canal sobre isso. Imagina você oferecer para esses caras que trabalham lá nas regiões paupérrimas da África o seguinte: não, você não precisa mais trabalhar pelo resto da sua vida, você vai ganhar uma passagem para um resort paradisíaco nas Bahamas
e vai ficar lá numa semi-aposentadoria, ou aposentado, como você queira, ganhando um dinheiro fixo muito maior do que você já ganha por mês, e vai ficar lá curtindo a vida. Então, a questão é que essas pessoas estão lá em missão, elas não estão lá para ganhar dinheiro ou para alcançar algum benefício futuro, elas estão lá porque elas sabem que os seres humanos de lá estão sofrendo muito e elas sentem no coração a necessidade de ir lá ajudar. Isso não tem coisa que pague, não tem doutrina religiosa que tire uma pessoa disso, né, que é isso que seria a religião de verdade, a conexão com o amor, né, porque aí você vai e ajuda as pessoas realmente. Então isso não tem nenhuma evacuação mundial que tire uma pessoa desse tipo de ajuda. Então, é isso que eu queria dizer. Para uma pessoa realmente amorosa, ela não está preocupada em chegar num céu, em fugir desse planeta. Ela está preocupada em tornar esse planeta um céu, em ajudar esse planeta a melhorar, em curar o planeta, em ajudar as pessoas que estão sofrendo aqui. Ela não quer pegar uma nave e picar a mula daqui. Isso não é ser amoroso, isso não é ser uma elite de escolhidos, tá? Então, o que talvez queira dizer, o que eles querem dizer com essa elite de escolhidos, na verdade, é a elite das pessoas que conseguiram retirar o véu, né, por si mesmos ou com a ajuda de mestres, talvez, e conseguiram enxergar as coisas como realmente são aqui nesse mundo, né? E a entenderem que esse mundo que tem que ser o céu, esse mundo que a gente tem que trabalhar nesse mundo para trazer o céu para ele, né? Para erguer um céu aqui nesse mundo, né? Isso é a retirada do véu, né? E aí você se torna uma elite, não uma elite que quer fugir daqui, mas uma elite que quer ficar aqui para ajudar. E por isso que você é elite, porque são muito poucos as pessoas que conseguem ter essa capacidade de retirar o véu e encontrar as coisas como realmente são e ter o amor, né, suficiente para se dedicar a essa jornada, a essa missão, a esse trabalho, né? Então é isso para mim que é a elite de escolhidos, né? É muito diferente do que uma interpretação superficial dessas escrituras. Normalmente as pessoas entendem assim, mas para mim não. E para muitos místicos também não, porque o misticismo é justamente isso. É você ficar aqui, né, com as almas que estão aqui e tentar fazer o máximo para melhorar a vizinhança e para melhorar esse planeta e quem sabe um dia ele se torne um céu também, né? E aí nessa história toda talvez a quarentena possa ajudar de alguma forma uma parte das pessoas a retirarem uma parte desse véu, quem sabe, né? Porque o que muda quando todo mundo entra em transe, quando as ruas esvaziam, as fábricas reduzem a produção, os bares fecham e os transeuntes passam a transitar somente em si mesmos, confinados em seus próprios lares. O que muda quando bilhões de pessoas têm a oportunidade de estarem todas ao mesmo tempo sós, sem poder consumir, apartadas momentaneamente da ânsia pela produtividade. O que muda quando o tempo já não é mais dinheiro, já não é mais uma corrida pela sobrevivência, mas um tempo de viver, de tratar, de se autoconhecer e de curar. Infelizmente, nem todos têm o privilégio de poderem deixar de trabalhar pelo pão do dia seguinte enquanto vivem essa quarentena, né? Mas para as dezenas de milhões de pessoas e almas que podem parar e refletir sobre o que são e o que realmente desejam para suas vidas, quiçá pela primeira vez em décadas, talvez essa quarentena seja um apocalipse, uma revelação, um desvelar, uma reconexão com o que elas em verdade são, em detrimento do que possuem ou deixam de possuir. E o mundo continuará sendo o mundo, porque não é o mundo que muda, somos nós. E cabe a nós construir o reino, um tijolo de cada vez. Então, esse apocalipse muitas vezes é associado com o fim do mundo, mas as pessoas leem isso literalmente e acham que o mundo que vai acabar é o mundo lá fora, mas não, é o mundo aqui. É a nossa visão do mundo que acaba, né? Assim como os xamãs lá de trás, eles iam ser iniciados nas cavernas e morriam para a vida que eles tinham e renasciam como filhos de Gaia, como filhos de todos os outros xamãs do planeta, né? como filhos da natureza, irmãos, né? Entre eles. É isso que é o fim do mundo. É o fim de um mundo e o começo de outro. Não tem nada a ver com o fim do planeta. É lógico que se a gente continuar fazendo guerras, principalmente guerras nucleares, continuar poluindo o planeta, eventualmente vai acabar realmente. Mas não vai ser tão rápido, não vai ser da noite para o dia, né? Mesmo essa pandemia que está acontecendo agora, é uma coisa gravíssima, né? A gente vai passar já estamos passando pela maior quarentena da história humana, vamos ter muitas mortes, mas se você pensar que a peste negra na Europa matou praticamente mais de um terço das pessoas, quase metade, ou talvez até mais,
né? Não se sabe ao certo. A gripe espanhola também matou milhões, e foi no meio de entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que teve essa gripe. Muitas vezes as pessoas nem sabiam que estavam morrendo disso, né? Então, o que muda agora, na verdade, é que a gente tem muita informação também, né, com a internet e tudo mais. Então você realmente fica mais impactado por saber exatamente o que está acontecendo em cada canto do planeta. Mas lá atrás as pessoas morriam, não sabiam nem por que estavam morrendo. Quantas vezes cidades inteiras sumiram do mapa por causa de pestes que nas cruzadas também, né? Quantos cruzados que tentando chegar em Jerusalém morreram no meio do caminho por causa de doenças. Então é mais ou menos por aí, tá? Então o que eu queria dizer é isso, quer dizer, a elite de escolhidos, na verdade, é a elite das pessoas que conseguem escolher a si mesmas para se tornarem pessoas mais amorosas e capazes de melhorar esse planeta. Elas desvelam, né, se desvelam a própria ignorância e conseguem ver as coisas como realmente são. E aí elas morrem para o que elas eram e renascem, né? Então o fim do mundo delas, na verdade, é o fim do mundo daquela pessoa ignorante, muito conectada com o próprio ego, e que queria ter as coisas e não ser alguém, né? E não ter o conhecimento, quem sabe, de uma espiritualidade mais elevada, né? E eu queria encerrar esse vídeo com uma passagem do Evangelho de Tomé, né? Que é um evangelho apócrifo, mas para mim é um dos mais profundos que eu conheço. Então vamos lá. Disse Jesus: se aqueles que os guiarem disserem, vejam, o reino está no céu, então os pássaros os precederão no céu. Se eles lhes disserem, ele está no mar, então os peixes já terão chegado no céu antes de vocês. Mas certamente o reino está dentro e também fora de vocês mesmos. Se o reconhecerem, serão reconhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Mas se não o reconhecerem, então estarão na pobreza, então serão a pobreza. Um beijo e boas reflexões.